26. Em uma pescaria, os pescadores Alberto, Bruno e Carlos colocaram os peixes que pescavam em um mesmo recipiente. Ao final da pescaria, o recipiente continha 16 piaus e 32 piaparas. Na divisão dos peixes, cada um deles afirmou que teria pescado mais peixe que os outros dois. Julgue os itens a seguir a respeito dessa situação. Vamos lá. Considerando que há um amigo comum, cada um dos pescadores afirmou ter pescado mais peixe que os outros dois e que, além disso, eles fizeram as seguintes afirmações. Então, chegou uma quarta pessoa, além desses três pescadores, aí cada um deles fez uma declaração para essa pessoa, esse amigo comum dos três, né? Além dele ter declarado, cada um deles ter declarado que pescou mais peixe que os outros dois, eles declararam isso aqui. Alberto, Bruno ou Carlos está mentindo. Bruno, Carlos está mentindo. Carlos, Alberto está mentindo. Nessa situação, é correto afirmar que apenas o Carlos está mentindo? Normalmente, a pessoa, quando pega uma questão dessa, é aquela questão também de você fazer o julgamento, aquelas questões de verdade e mentira, né? Mas isso aqui tem um detalhe que você não precisaria nem pensar muito. Pensa comigo, vamos lá. São três amigos, cada um deles declara que pegou mais peixe que os outros dois. Dessas três declarações, quantas declarações podem ser verdadeiras? Uma só. Um só pegou peixe mais do que os outros. Aí você pode pensar assim, não, e se todos pegaram a mesma quantidade de peixe? Se todos eles pegaram a mesma quantidade de peixe? Aí vai estar todo mundo mentindo, sim ou não? Então eu tenho uma possibilidade, que essa já vou descartar, todo mundo mentir. E mesmo se houvesse essa possibilidade, a questão já estaria errada. A outra possibilidade, qual é? Alguém pescou mais. Então esse que declarou que pescou mais do que os outros dois, vai ser a única verdade. Vai ser a única verdade. Os demais, os outros dois, são mentirosos, sim ou não? Então dois, com certeza, obrigatoriamente tem que ter mentido aí nessa história, sim ou não? Então essa questão eu não vou nem prosseguir. Nessa situação é correto afirmar que apenas o Carlos está mentindo? Não. Tem que ter dois mentindo nessa história. Essa questão está errada, tá? Isso é bem típico da CESP, ele colocar um negócio de induzir a trabalhar um raciocínio, fazer uma conta monstruosa. Na realidade, é uma questão, se você parar um pouquinho para pensar, por isso que eu falo que a CESP é uma banca inteligente, que ela trabalha com questões inteligentes, que você, se você tiver um bom raciocínio, você faz ela rapidinho. Faz ela rapidinho, né? Ao comentar a respeito da instabilidade... Essa é errada, né? Isso, essa aqui está errada. Olha só, eu vou abrir um parênteses aqui, rapidinho. Essa questão não está no material de vocês, tá? Depois vocês vão ver na internet. Mas assim, o que normalmente a pessoa quando lê aquela questão vai pensar o seguinte, esse tipo de questão aqui, onde tem verdade e mentira. Onde tem verdade e mentira. E como é que eu resolvo esse tipo de questão? Já que eu toquei naquele assunto, aquela você eliminaria logo, porque aquela situação hipotética que ele colocou é impossível acontecer. Um só mentir, tem que ser dois. Entenderam isso? Agora, quando tiver essas questões de verdade e mentira, eu vou te dar um macete para você matar isso aqui em 2 segundos. 2 não digo porque 2 é o tempo que você leva para, às vezes, ler a metade da questão. Vamos botar 5 segundos. Tá? Para isso, tem que acontecer algumas características na questão. Vamos lá. 5 colegas foram a um parque de diversões e um deles entrou sem pagar. Acompanhado por um funcionário do parque, queria saber qual deles entrou sem pagar, eles informaram. 5 deles informaram. O Marcos, o Mário, o Manuel, a Mara, a Maria. Cada um deu uma declaração. Aí o que você sabe? Sabendo que um e somente um dos 5 colegas mentiu. Então, das 5 declarações, uma é mentira.
sabendo-se que um e somente um dos 5 colegas mentiu. Conclui-se, logicamente, que quem entrou sem pagar foi... Ele quer saber quem entrou sem pagar. Gente, eu tenho 5 declarações, uma delas é mentira. Essa mentira, ela é contrária às 4 verdades. Essa mentira, ela é contrária às 4 verdades. E ser contrária significa o seguinte: se uma é verdadeira, a outra é falsa. Elas não são iguais, são diferentes. Uma é verdadeira e uma é falsa. Sim ou não? Então eu tenho que procurar 2 informações que se contradizem explicitamente. Olhar assim, pô, uma com certeza é verdadeira e outra é falsa. E quais são as contradições clássicas que sempre caem em prova? Quais são? É quando um chama o outro de mentiroso. Eu chego aqui sim, meu amigo flamenguista. Qual o seu nome? Edivaldo. Edivaldo flamenguista? Vamos lá, Edivaldo. Tudo errado. Edivaldo, você mentiu. Se eu falo que o Edivaldo mentiu, então vamos lá. Vamos colocar essa situação aqui na sala, tá? Se eu falo assim, Edivaldo mentiu. Se eu estiver falando verdade, Edivaldo será o único mentiroso da história, sim ou não? Mas pode ser que o Edivaldo esteja falando verdade, sim ou não? É outra possibilidade. Aí quem passa a ser o único mentiroso? Eu passo a ser o único mentiroso. Então vocês concordam que o mentiroso da história está entre mim e o Edivaldo? Só pode ser o Edivaldo ou o Alexander. Mas ninguém pode ser o mentiroso dessa história, porque a minha informação e a dele são contraditórias. Sim ou não? Então, toda vez que alguém chama o outro de mentiroso, essas 2 pessoas são contrárias, são diferentes. Uma é verdadeira e outra é falsa. Se eu encontrar, então, essas 2 pessoas, esquece elas, porque o mentiroso está ali. E as demais? São todas verdadeiras. As demais são todas verdadeiras. Uma contradição é essa. Um chama o outro de mentiroso. A outra é o seguinte: Edivaldo está falando que quem entrou sem pagar foi A. Aí eu falo assim, não, Edivaldo, foi B. E aí? Ele está falando que foi A, eu estou falando que foi B. Quem está certo nessa história? Se ele estiver certo, eu não sou mentiroso? Sim ou não? E se eu estiver certo? Ele é um mentiroso. Mas pode acontecer do Edivaldo e do Alexandre estarem mentindo? Não. Um e somente um. Não pode haver 2 mentiras. 2 verdades é impossível, né? Pode ser 2 verdades? Senão haverá 2 culpados, sim ou não? Então, ó, quando 2 pessoas acusam pessoas diferentes. Quando 2 pessoas acusam pessoas diferentes. Essas 2 pessoas, elas são contraditórias. Porque só temos um culpado, elas são contraditórias. Então, essas 2 pessoas, um deles vai ser o cara que mentiu. Ok? São as 2 informações que sempre caem. A outra é mole, a outra não precisa nem falar. Assim, quando o Edivaldo, assim, foi A, eu falo assim, não foi A, Edivaldo. Ele acusa e eu inocento. Não é contraditório? Assim, está soltando aos nossos olhos. É visível, né? Esse eu não preciso nem falar que é contradição. Olha para cá, então. Onde é que está as 2 informações contraditórias? Vamos lá, eu vou numerar aqui para vocês e você vai falar pelo número. 1, 2, 3, 4, 5. Fala assim, a dupla de 2 informações que entram em choque. Não vale o Adalto, que o Adalto já assistiu essa aula quantas vezes, Adalto? Ele podia fazer concurso, né, cara? 4. Hã? 4, não, são 2 informações que entram em choque. 4 e? A Mária está chamando quem de mentiroso? O Mário. Então, ó, esses 2 aqui, ó, esses 2, eles são contrários. Contrário significa diferente. Então, o mentiroso ou foi o Mário ou foi a Mara. Por quê? Porque a Mara está chamando o Mário de mentiroso. Se ela estiver falando a verdade, o Mário é mentiroso. Mas se ela estiver mentindo, ela é mentirosa, a única da história, e o Mário está falando a verdade. O que importa para mim é o seguinte, ó, que isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. O mentiroso foi um desses 2. Olha a verdade do Manuel. O que o Manuel disse? Acabou a questão. Foi a Mara. Acredita no Manuel, ele está falando a verdade, ó. O Manuel está falando a verdade. Foi a Mara, acabou a questão. Percebeu? Sim ou não? 2 informações contraditórias. Agora tem mais.
Tem mais. Qual é a outra contradição aqui? Vê se não é contraditório. Porque o Mário e a Maria são contraditórios. Porque o Mário está acusando quem? Manuel. E a Maria está acusando quem? Mário e Marcos. Estão acusando pessoas diferentes. Você vai perceber que é impossível os dois estarem falando verdade. Por quê? Se os dois estiverem falando verdade, haverá dois culpados. Então não pode. É impossível dos dois estarem mentindo. Por quê? Porque um e somente um dos 5 colegas mentiu. Então, se um está falando a verdade, o outro está mentindo. Se esse mentiu, esse está falando a verdade. O mentiroso foi quem? Foi Mário ou a Maria. Então, o Marcos, o Manuel e a Mara estão falando a verdade. Então, ó, eu já vou direto na verdade do Manuel, que já me dá a resposta, a verdade do Manuel. Tudo bem, a Mara está dizendo aqui, ó, o Mário está mentindo, não quero saber quem mentiu. Se eu quisesse saber quem mentiu, eu já sei. Quem mentiu? Quem mentiu? O Mário. O Mário mentiu. O Mário é o mentiroso. Tem outra contradição? Tem. Tem outra contradição? Tem. Tem 3 contradições, olha só. Olha o Mário. Reparou que o Mário está entrando em todas? Por quê? Porque é o mentiroso. A mentira sempre vai contra as verdades. Se eu tenho 4 verdades, essa mentira vai contra as 4 verdades. Só que, às vezes, essa contradição é explícita, no caso do 2 e 4, e do 2 e 5. E agora 2 e 3. Vê se não está explícito. Por que está contraditório? Porque o Mário está acusando quem? Manuel e Maria, e o Manuel está acusando? Estão acusando pessoas diferentes. Então, olha só. Esse Mário, esse desgramado, ele é contrário a quem? Ele é contrário a quem? O Mário é contrário a 3, o Mário é contrário ao 4, o Mário é contrário ao 5. Então, o Mário contraria explicitamente, tá? O relação 1 não posso afirmar. Pelo menos não é certo. Não é certo. Então, ele é o mentiroso. Se eu conseguir achar 2 contradições... aquela contradição, aquele cara que apareceu nas 2 contradições vai ser o quê? O único mentiroso da história. Tudo bem? Aí fica fácil de você resolver. Então o Mário é o mentiroso, pela verdade do Manuel eu consigo descobrir. Pela verdade do Marcos, eu só vou descobrir que o Marcos e o Manuel é inocente, mas eu não quero saber quem é inocente. Você chega, o Manuel é inocente, o Marcos também, vai eliminando. Vai chegar uma hora que você vai chegar no culpado, mas encontra 2 informações que se contradizem e você chega na solução. Agora, faz essa questão aqui, ó. Faz essa questão aqui. Faz essa questão. Eu vou dar aí 5 segundos, isso não é muito tempo. Vamos lá. 10 segundos. Ó a pressão, bora! Posso? Tá coçando o cabelo por quê? Tá com dúvida? Já fez? Não? Por que não? Eu não falei para fazer? Vai ficar depois do horário, tá? E vou botar um recadinho no caderno para o responsável assinar. Faz, menina. Não, joelho não. Isso aí é violência. Pode mais. É você mesmo. Fez? Fez. Pessoal, onde é que está a contradição? Celso Edu, beleza. Você achou só essa, digamos. Dá para resolver? Dá. Mas se você olhar bem, o Celso e o Tarso também são contraditórios. Celso Edu, Celso e Tarso, quem é o mentiroso? Celso. Quem apareceu nas 2? Eu só achei esses 2, beleza. A mentira está aqui.
A mentira está aqui, ok? Então, esse aqui falou a verdade, esse aqui falou a verdade, esse aqui falou a verdade. O Tasso falou a verdade, então ele disse que o quê? Celso é um mentiroso. Opa, então esse aqui falou a... E o Edu disse que o Tasso é o culpado. Então o Tasso. Se por acaso você achasse as duas, ó. Celso e Tasso. Celso e... Pô, o Celso apareceu nas duas, ele é um mentiroso. Verdade, 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 verdade. A verdade do Edu já me dá a resposta. É bem rápido, né? Assim, precisa ficar tentativa e erro. Ah, vamos chutar que esse aqui falou a verdade. Esse aqui é mentiroso. Vamos fazer uma tentativa. Esse aqui é mentiroso. Aí entrou em choque. Deu ruim. Vamos ver esse aqui. Beleza. Ele é um mentiroso. Não entrou em contradição nenhuma. É a resposta. Mas aí você tenta o primeiro, imagina, tenta o primeiro, tenta o segundo, tenta o terceiro. Pô, então deve ser o último. Aí você pula para o último, não é o último, é o quarto. Olha quantas tentativas, né? Beleza, gente? Entendeu o macete aqui? E quando é que isso acontece, então? Quando só há um culpado e das declarações, uma só é falsa. Pode acontecer que uma só seja verdadeira. É o mesmo raciocínio. Aí tem um detalhe que eu vou aproveitar, né? O Adalto que gosta, né? Aproveita que a gente está no momento aqui, vamos ensinar. O que Adalto... Tá rindo por quê, Adalto? Isso aqui, ó, CESP, UNB. Vamos lá. Um líder criminoso foi morto. Foi morto, particípio regular. Teria a ver, particípio regular. O ser está, é com particípio regular, é isso? Já esqueci essa regra. Isso cai em prova, hein? Um líder criminoso foi morto por um dos seus 4 asseclas. Deve ser comparsa, A, B, C e D. Durante o interrogatório, esses indivíduos fizeram as seguintes declarações. A afirmou que C matou o líder. B afirmou que D não matou o líder. C disse que D estava jogando dardos com A quando o líder foi morto e por isso não tiveram participações no crime. Arrumou um álibi. E o D disse que C não matou o líder. Considerando a situação hipotética apresentada acima e sabendo que 3 dos comparsas mentiram em suas declarações, enquanto um deles falou a verdade, julgue os itens seguintes. Então, olha só, gente. Qual a diferença dessa questão para a anterior, para as duas anteriores? Nas anteriores só tinha uma pessoa que mentiu. Aqui só tem uma pessoa que falou a verdade. Aí muda só num detalhe. Esse detalhe eu vou até escrever aqui para vocês. Foque em mim. Em português. Esse negócio assim, foque em mim, foque you. Não. É português. Vamos lá. Olha só. Um falso e várias verdades. Uma verdade e vários F. Ok? Olha só. Vamos pegar aqui o A e o B. Vamos pegar aqui o A e o B. Qual vai ser a declaração do A e do B? X é culpado. Y é culpado. Aqui é o contrário, gente. Ó. X é inocente. Y é inocente. A contradição, quando você só tem uma declaração falsa, é quando duas pessoas culpam pessoas diferentes. Por quê? Vamos lá. Só tem uma informação falsa. Então, pode ser duas verdades? Vamos lá. Pode ser duas verdades? Pode ser duas verdades? Pode. Pode? Então, temos 2 culpados na história aí? Se forem 2 verdades,
Quem é culpado? X e Y. A questão que eu estou falando, gente, é só há um culpado, tá? Uma pessoa cometeu crime, uma pessoa entrou sem pagar, uma pessoa está devendo, alguma coisa. É só uma pessoa, um culpado, tá? Então pode ser duas verdades? Gente, pode ser duas verdades. Se A e B estiverem falando a verdade, quem é que entrou sem pagar? Quem que matou? Quem é o assassino? X e Y. Eu tenho dois culpados? Não tenho, só tenho um culpado. Então não pode ser duas verdades. Pode ser duas mentiras? Pode ser duas mentiras? Pode ser duas mentiras? Não. Então isso aqui é o quê? É uma contradição. Sim ou não? Isso aqui é uma contradição. A contradição, quando só temos uma mentira, está em duas pessoas acusarem pessoas diferentes. Aqui já muda a história. Aqui já muda a história. Aqui eu só tenho uma verdade, que é esse caso que a gente está vendo aqui, tá? Não precisa pode, keep. Manter aqui. Aqui é o caso aqui que a gente está vendo, que você só tem uma verdade. Você só tem uma verdade. Aí eu te pergunto, vamos ver se é uma contradição mesmo. Pode ser duas verdades? Por quê? Só temos uma verdade. Pode ser duas mentiras? Não! Não! Foi mal, desculpa. Não! Não. Por que não? Olha para cá. Se A e B estiverem mentindo, qual é a verdade? Qual é a verdade? X é? Hã? Gente, se isso aqui é mentira, qual é a verdade? É o contrário, fala pra mim. X é? Se B mentiu também, Y é? Culpado. Se os dois estiverem mentindo, haverá dois culpados. E não pode, só temos um culpado. Então, não pode ser duas mentiras. Percebeu a sutileza, a diferença, quando só temos uma mentira e quando só temos uma verdade? A contradição, aqui, quando só tem uma mentira, está em culpar duas pessoas diferentes. Aqui está em inocentar duas pessoas diferentes. Ok? E os demais? As demais contradições são iguais. Quando um chama o outro de mentiroso. E aquela classe que vocês vão ver agora aqui. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então é o seguinte, gente. Como já sabemos que só tem uma verdade, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeira coisa é achar as duas contradições. Vamos lá, onde é que estão as duas informações que se contradizem? Dá um gás nesse A aí pra gente. A e D. Pô, tá na cara, né? A e D. Por que são contraditórios? Porque o A acusa e o D inocenta. Não pode ser duas verdades, não pode ser duas mentiras. São contraditórios. Então, a única verdade vai estar entre A e D. Com certeza a informação de B e C são falsas, porque só temos uma verdade. E a verdade ou ela está em A, ou ela está em D. Vê se eu não consigo descobrir tudo agora. B disse o quê? Isso é mentira, não é? Então qual é a verdade? Já descobrimos quem matou o líder. Quem foi? D. E já sabemos que essas duas informações são falsas. Vê se você consegue agora julgar esses dois itens. Item 9. A declaração de C não pode ser verdadeira. Isso está certa? Realmente, a declaração de C, ela não pode ser verdadeira, ela é falsa. Então, o item 9 está certo. D matou o líder. Certo. Ok? Aí eu vou aproveitar. Quer tirar uma foto? Vai botar no Face? Me marca lá. Ó, olha só. Eu consegui responder só com essa contradição. Agora eu te pergunto, você consegue visualizar outra contradição? É bom a gente saber, porque às vezes não aparecem essas contradições
molezinha. Tem aquelas que eu acabei de falar para vocês. Onde é que está? Me dá duas duplas de 2 aí de contradição. Vamos lá, 2 duplas de 2. Hã? B e... Isso. Ó, vou colocar até em azul. Exatamente. Quem falou B e D? Por que B? Porque B e D são contraditórios. Porque o B está inocentando D. E o D está inocentando C. Ó, então A e D, B e D são contraditórios, não são? Essa foto não valeu, né? Vai ter que ser outra. Ó, A e D são contraditórios e B e D são contraditórios. Por que B e D são contraditórios? Porque o B inocenta D e o D inocenta o C. Por aquele motivo que eu expus ali no quadro, ok? Então, reparou que o D apareceu nas duas contradições? Se o D apareceu nas duas contradições, significa que ele é a única verdade. Aqui só temos uma verdade. Então, esse cara é o cara que disse a verdade. Os demais mentiram. Tudo bem? Então, D falou a verdade e os demais mentiram. Fechou? Pronto, vamos voltar para o nosso material. Eu só queria abrir esse parêntese. A gente vai voltar para o nosso material. Vamos fazer um intervalinho então, gente? Ó, aproveita agora o pessoal que está no intervalo, o pessoal de casa, manda as suas dúvidas para o e-mail do adalto.nard@cursomúltiplos.com.br e na volta, daqui a 15 minutinhos, a gente responde vocês, tá ok? Inter!